Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre Samuel Morodion, o novo reforço do Chelsea. É aquela contratação que está agradando muita pouca gente na fanbase britânica, aqui no Brasil menos ainda, né? Assim, tem gente que vai acabar defendendo, né? Porque eles vão falar, eu vi os vídeos dele, os jogos e tudo isso, mas o cara tem posição física, ele faz bem o pivô, ele é um jogador isso, aquilo, o pessoal vai citar um monte de qualidades, mas eu acho que o centroavante não tem que ser uma posição em que o cara tem que ser um monte de complexidades dentro do futebol, ser o cara mais completo possível. Ele tem que fazer uma coisa acima de tudo: gol. E o Morodion nos últimos 13 jogos da La Liga fez um total de 0 gols. Isso é o problemático, porque até vira, assim, os tweets já vão colocando lá, gols nas últimas 13 partidas, 0. E por mais que ele estivesse no Alavés, que não é lá uma super equipe, também não é lá uma equipe ruim, foi 10º lugar na última La Liga. E a questão que eu coloco é simples. O Chelsea está indo no mercado até agora. Eu acho assim, se a janela do Chelsea fosse de um Leicester da vida, um Leicester, por exemplo, o Brighton fazendo a janela do Chelsea, eu acharia foda. Tipo, o cara trazem Desbury Hall, Adarabioio, aí eles veem esses talentos, Renato Veiga para lateral, tipo, aí eles vão surpreender a Premier League, né? Porque assim, faz muito sentido para um time como o Leicester fazer, ou como um Brighton da vida, no contexto atual, fazer isso, porque não são equipes de grande orçamento, não são equipes pressionadas a estarem lá num top 4 da vida. Se for algo assim, que maravilha que eles estão tão próximos de uma grandeza dessa, mas a questão é a realidade que eles têm é meio de tabela. Se eles conseguem achar talentos extraordinários que mudam o patamar da equipe e aproveitam oportunidades de mercados como essa, legal, entende? Mas a gente está falando de um time Big Six, um time que já investiu 100 milhões de euros nessa janela e que já investiu nessa gestão mais de 1,5 bilhão. E se você olha para contratações do Chelsea desde o início dessa gestão e você vê, gastamos mais de 1 bilhão e é isso que a gente tem, não parece assim um trabalho bem feito. Então é um negócio assim, você olha e pensa, né, tipo, caramba, né, o Chelsea vai contratar o Morodion, o Desbury Hall, o Adarabioio, o Renato Veiga para solucionar os problemas que eles tiveram na temporada passada. Então, assim, quais são os problemas que o Chelsea teve? A defesa estava muito frágil. Trouxemos o Adarabioio e o Renato Veiga, um cara que estava lá no Basel, que pode jogar como lateral, e o Adarabioio que estava sem contrato. Esse talvez a contratação que eu acho menos questionável, né? O Desbury Hall eu acho até uma boa contratação, tudo isso, mas eu pessoalmente não veria ele como titular. Mas aí é opção do técnico. Então assim, você tem ali algumas contratações que ok, adereçam profundidade, mas o Chelsea continua contratando uma quantidade enorme de pirralhos e a gente tem contratações para o time principal, que assim poderíamos dizer, que, a meu ver, não fazem sentido. O Morodion, ele não faz sentido. Ele tem muitas deficiências a serem corrigidas, que podem, obviamente, ser lapidadas, mas o Chelsea, no momento, tem um técnico inexperiente. Não é um cara que a gente conhece pelo desenvolvimento de atletas. A gente nem sabe o que esse cara é capaz ainda num clube como o Chelsea. Tudo que o cara fez até agora foi na segunda divisão. Aí é nesse cara que você vai confiar o desenvolvimento dos atletas da equipe, entende? Não faz sentido. E aí a gente tem uma questão, o cara, para competir a posição com o Jackson, tem o mesmo problema do Nicolas Jackson. Ele perde chances adoidado. São 19 grandes chances perdidas para 9 gols marcados. Ele tem mais que o dobro de gols perdidos do que os gols marcados. Para você ter uma ideia, o Jackson era 14 por 24, que é horrível, mas ainda assim a proporção era melhor, entende? A proporção do Jackson de gols marcados para perdidos é melhor do que a do Morodion. Não faz sentido uma concorrência dessa, ainda mais que o Chelsea já tinha contratado um 9, que é o Marc Guiu, que aí eu nem posso criticar, tipo, ele é jovem, um garoto de 18 anos de idade, na verdade, custou 6 milhões de euros e mostra potencial, tipo, 6 milhões porque o Barcelona fez um contrato mais estruturado, ou talvez porque não sabia que ele ia se tornar um talento tão impressionante, né, o que é um pouco esquisito para La Masia, que é uma base absurda, mas o que eu quero dizer é simples, já tem um garoto muito promissor ali, aí você vai tirar a chance desse cara para dar pro Morodion, e para mim, pelo que eu consigo ver, o Guiu é melhor do que o Morodion para a equipe do Chelsea, pelas características, pelo que ele é capaz de fazer. Eu acho que valia mais a pena dar tempo para ele do que pro Morodion. Então assim, eles fazem a cortina de fumaça ali com o Osimhen. Para mim é uma cortina de fumaça. Eu não consigo acreditar que o Osimhen vem por empréstimo. Se ele vier por empréstimo, se essa diretoria consegue a contratação de um Victor Osimhen, nos termos maravilhosos, eu não critico mais os caras por 1 ano e meio, 2 anos. Porque aí, realmente, parabéns, os caras fizeram um negócio de ouro. Mas para mim,
não consigo ver essa negociação saindo do papel. Para é uma questão de tempo até o Chelsea falar, porque é muito complicado o negócio, blá, 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 blá. Todo tipo de mentira, né? Porque assim, pode ser complicado pela Napoli estar exigindo um grande preço? Pode, isso não duvido que aconteça, mas assim, tenta pelo menos. O Chelsea está fazendo umas negociações, queremos um empréstimo, etc. Gente, isso não faz sentido. A Napoli quer dinheiro para conseguir viabilizar as transferências que o Conte deseja. Você pode se livrar do Lukaku, que não interessa ao Chelsea ter um salário pesado, para trazer um 9 pronto, um jogador que claramente é melhor que as opções que a equipe tem e que pode ser potencializado pelos jogadores ao seu redor. Então, assim, eles não fazem isso, entende? O negócio óbvio, eles não fazem. Eles preferem arriscar. Eu não sei se é o ego do diretor de futebol querer fazer um negócio que ninguém viu, porque todo mundo é aclamado por isso, mas o Chelsea está fazendo uma fórmula de negociação que, assim, eu nunca tinha visto um negócio desse antes. E se tá errado, meu amigo, o Chelsea vai se dar em muitos problemas, que é muito gasto, e muito jogador que a gente não sabe se vai vingar ou não. Assim, o Palmer vingou, legal, um jogador vingou. E o resto? O Mudryk vingou? Não vingou. É uma contratação que para mim foi desnecessária. Você podia ter pegado um pouquinho mais de grana e trazer o Rafael Leão. Dava para trazer, estava em contrato no final com o time do Milan. Dava para trazer, ele estava disposto a sair. Mas o Chelsea fez isso? Não fez. Aí a gente para pensar aqui outras contratações que o Chelsea fez, que até agora não renderam o esperado. O Sterling foi esperado? Não foi. Pagaram 50 milhões de libras nele. O diretor de futebol tem que olhar para isso também. Tudo bem que ali eu dou uma passadinha de pano porque era o Tuchel fazendo as recomendações de transferência deles, né? Mas, assim, é muita coisa que você olha e pensa, cara, não faz sentido. Isso aqui não tem lógica, né? E eu acredito, assim, o Chelsea está arriscando demais. E o Almiron Jones, se ele dá errado, meu amigo, coitado do ritmo que esse cara vai sofrer. Porque ele está sendo contratado numa janela em que havia boas opções no mercado disponíveis para 9, que é o Gyökeres, o Osimhen e até mesmo se a gente pode colocar o Túney e os dois atacantes do PSG, que o PSG estava desejando vender, o Kolo Muani e o Gonçalo Ramos. Não faltavam opções mais consolidadas e interessantes e que poderiam às vezes até vir por um bom preço. Não acho que o Túney, o Gonçalo Ramos e o Kolo Muani vão ser caros assim, é um negócio absurdo. Talvez alguns deles fossem até mais num preço parecido do Morundion. O Osimhen e o Gyökeres, eles seriam caros, mas eles são mais garantias de você ter desempenho retornado, assim, entende? Tipo, o cara é o cara que vai entregar, o cara que vai assumir a posição de vez. Então, assim, eu acho, assim, que é uma contratação que não faz sentido por não ser melhor que o Jackson e por não mostrar ser mais promissor do que o Marc Guiu, por exemplo, que já seria para mim um banco muito interessante, mas é ver agora o que vai acontecer. Mas para mim, o Chelsea não traz o Osimhen. Se trouxer, maravilha. Aí eu retiro a crítica aos diretores de futebol. Mas eu não consigo ver lógica em contratar mais um centroavante, né? Mas vamos ver, né? Se essa diretoria do Chelsea já fez tanta coisa, a gente não via sentido em trazer o Lavia antes, eles trouxeram. Então é uma situação meio complicada de descrever. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.